Olá, paz do Senhor, graça e paz, shalom, shalom. Bom, essa semana eu não vou falar muito na entrada, porque a palavra que Deus me deu, uma palavra magnífica, incrível, foi demorada para absorver e escrever ela para que pudesse sair aqui, porque como foi uma palavra diferente, eu precisei anotar dessa vez. Mas eu creio que Deus quer falar muito no teu coração, assim como Ele falou no meu, e vai ser bênção. Então vamos juntos orar, tá? Sem mais delongas. Te peço também que se gostar do vídeo, compartilha, curte, deixa um comentário. Eu tenho certeza que Deus tem usado esses vídeos para tocar mais vidas. E tu pode ser um impulsionador disso. Tu pode fazer um milagre na vida de alguém. Porque não sou eu, não é tu, mas é Deus que faz o sobrenatural. Amém? Oh Deus Todo-Poderoso, Deus amado, Deus grandioso, Pai do impossível, Santo, Santo és tu, Santo é teu poder, Santo é tua graça, Santo é tua soberania, ó Pai. Pai, chegamos diante de Ti, ó Senhor, para entregar a Tua mensagem, Senhor, aquilo que Tu tem falado no meu coração, que Tu quer falar com cada um que tem assistido esses vídeos, ó Pai. Pai, que Tu derrame o azeite e cure cada ferida, que seja uma palavra certeira para aqueles que estão assistindo, Senhor, e que ela fale no nosso coração, mas que ela também traga transformação na nossa vida. Que seja abençoado, que Tu conduza, que o Teu Espírito Santo tome conta da minha língua e seja falado aquilo que Tu queres que seja falado, não o que a minha carne, o Vitor quer falar, mas e sim o que Tu, Deus, quer entregar para esse povo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Bom, espero não ser uma palavra longa. Por favor, ouve ela do início ao fim. Eu tenho certeza que ela vai ser abençoada. Eu vou tentar tocar o mais rápido possível. Vou falar mais rápido do que o habitual. Quem está acostumado comigo falando vai estranhar. Mas é tudo para entregar a mensagem de Deus. Amém? Vamos lá. Bom, Deus tocou meu coração para que falasse sobre Êxodo capítulo 4. Em Êxodo capítulo 4, exatamente nesse momento, Deus ele vai chamar Moisés para que Moisés liberte o povo do Egito. Só que Deus, quando ele chamou Moisés, ele não olhou para Moisés pelo pecado que Moisés tinha cometido, porque Moisés ele fugiu do Egito porque ele tinha matado o egípcio. E mesmo assim, Deus já conhecia o coração grandioso dele, ele não ligou para o pecado que ele tinha, mas quando ele chamou Moisés, ele queria viver algo novo com Moisés. Então Deus, ele dá um propósito para Moisés, que só Moisés poderia resolver. Então, Deus chega para Moisés e diz: você vai libertar o meu povo, os israelitas do Egito. Então Moisés rapidamente respondeu desta forma. Êxodo 4:10. Moisés respondeu ao Senhor: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes nem agora, depois que começaste a falar comigo. Quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Porém o Senhor diz: quem dá a boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista? Ou quem faz com que fique cego? Sou eu, Deus o Senhor. Agora vá, pois eu o ajudarei a falar e lhe direi o que ele deve dizer. Aí Moisés pediu: não, Senhor, por favor, manda outra pessoa. Então o Senhor ficou irritado com Moisés. Olha só, quantas vezes eu me identifico muito com essa passagem, sabe? E quantas vezes Deus nos chama para um propósito, como ele chamou Moisés, e a primeira coisa que a gente pensa: logo eu, mas quem sou eu? Nem sei falar direito. Como eu vou entregar a mensagem do Senhor? Como eu vou libertar um povo da escravidão? Como eu posso fazer isso? Mas Deus ele deixa bem claro aqui que quando ele te escolhe, quando ele te chama, quando ele chamou Moisés, ele ia preparar Moisés. Ele diz: não sou eu quem dá a boca ao ser humano? Ei, não sou eu o dono de tudo, não sou eu que faço tudo? Por que tu não confia em mim? Por que tu não confia na minha palavra? Então Moisés faz o mesmo que a gente, impede o agir de Deus, dizendo: mas logo eu, mande outro em meu lugar, quem sou eu?
Ei, Deus te chamou. E quando Ele te chamou, Ele vai te dar as ferramentas para que seja concluído aquele propósito. Aquele propósito é contigo. Era específico para Moisés aquele propósito. Então Deus fica irado quando Moisés questiona ele. Ei, se Deus te deu um propósito, amém. Se prepara para que tu possa viver esse propósito. Então Deus olha para Moisés e diz: por acaso Arão, o levita, não é o seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar. Ei, tu não sabe falar. Tu não tem as ferramentas hoje para cumprir o propósito. Mas Deus, fala para Moisés e diz: vou te dar a ferramenta. Se é o medo de falar que tu tem hoje para cumprir o meu propósito, eu vou te dar essa ferramenta. Então Deus faz com que Arão, irmão de Moisés, ele passe a falar no lugar de Moisés. E no versículo 15 vai dizer: você falará com Arão e lhe dirá o que ele deve dizer. Deus falaria com Moisés, ele falaria para Arão e Arão entregaria para o povo a mensagem. Porque Moisés não se considerava apto. E eu acho tão tremendo, porque quando eu leio isso eu penso: ei, o propósito era com Moisés. Mas aí Moisés estava com medo. E Deus queria cumprir esse propósito na vida de Moisés. Então ele foi lá e levantou Arão. Como era a única desculpa de Moisés para não cumprir o propósito, ele disse: ah, teu medo é falar? Pera aí que eu vou resolver isso. Quantas vezes a gente fala para Deus: ah, eu não faço tal coisa porque eu não tenho tempo. Aí Deus vai lá e te dá tempo e tu não faz. Ei, eu não faço para ti, Deus, porque eu tenho trabalhado muito. Aí Deus te dá uma folga, ele arranja um tempo para te ficar em casa, tu descansa, tu dorme, tu não faz as coisas para Deus. Tu diz para Deus: quando eu tiver um carro, eu vou ir à igreja todos os dias. Aí Deus vai lá e te dá o carro e tu não vai na igreja. Ah, Deus, quando eu ficar melhor na fala, na dicção, eu vou te servir. Mas aí tu vai lá, Deus faz isso na tua vida e tu não cumpre o propósito. Mas Moisés, ele vai ver a diferença de Moisés, um homem segundo o coração de Deus. Então Deus dá a ferramenta para que ele fale, né? Que esse era o medo dele, então Deus dá a ferramenta. Então a partir disso, Arão se torna aquele que fala em lugar de Moisés. Só que vai falar mais à frente. E vamos lá, é uma palavra longa, peço desculpas, mas vamos lá. Em Êxodo 5:8 vai falar que, então, Êxodo 7:8 vai falar então que Deus então vai mandar Moisés, para que Moisés vai falar com o rei, com o faraó do Egito, para que ele liberte o povo de Israel. Então, chegando lá, o Senhor diz a Moisés que caso o faraó questione, ele ia fazer um milagre, tá? Então Deus diz para Moisés e Arão: se o rei do Egito mandar vocês, façam um milagre. Mandar que vocês façam um milagre, você, Moisés, dirá a Arão que pegue o bastão e jogue no chão em frente do rei. O bastão virará uma cobra e a Moisés e Arão se encontrarão com o rei. Então Moisés e Arão se encontraram com o rei, fizeram como o Senhor havia mandado. Arão jogou o bastão diante dos reis e dos funcionários e o bastão virou uma cobra. Eu li isso e Deus me deu uma interpretação totalmente diferente. Quando eles se direcionam, o propósito era com Moisés. Porém, ele deu uma recuada, ele murmurou. E então Deus teve que substituir aquele medo de Moisés para que pudesse ser cumprido o propósito. Então, quando eles vão até o rei, né, o faraó, quem faz o milagre, quem realiza o milagre foi Arão, que quando Deus mandou que ele falasse por Moisés, ele não murmurou. Quantas vezes nós perdemos de viver milagres porque nós murmuramos? Amém? Olha o que Deus está falando contigo, irmão. Então, Arão faz com tudo que Deus tem pedido. Então ele realiza um milagre. Ele pega o bastão e o bastão se torna uma cobra. Amém? Tá aí ok? Bom,
Então o rei continua tentando. Então Deus ele começa a mostrar o poder dele. Mas eu creio que esse poder que Deus queria mostrar não era para os egípcios. Era para os israelitas, para eles entenderem quem é que estava libertando eles e para que eles pudessem confiar na caminhada. Então, como o rei não aceitou aquele milagre, aquela transformação que havia acontecido do bastão virar cobra, ele não acreditou naquele Deus, nosso Deus, né? Então, Deus manda com que Moisés comece a entregar ao rei as pragas do Egito. Então nós vamos ver que Moisés então passa a executar tudo aquilo que Deus manda. Então Moisés vai até o rei, e chegando até o rei fica teimoso e não ouve Moisés e Arão mais uma vez. Então Deus disse para Moisés: Moisés, alerte o rei que se ele não libertar um povo do Egito, eu farei com que ocorra a primeira praga, que vai ser transformar todas as águas em sangue. Então, o Moisés vai lá, fala para o rei, para o faraó, e o faraó, mais uma vez, teimoso, não dá importância. Então, no capítulo 7, versículo 14, vai contar que então Moisés vai lá, né, fala, e o faraó não dá atenção. Porém, Deus manda que Arão pegue o bastão e estenda a mão sobre os rios, os canais, sobre as águas, e tudo vira sangue. Mais uma vez, quem faz o milagre, quem faz a transformação é Arão. Mais uma vez, quem Deus usa é Arão. Amém? Na segunda praga, o rei ficou teimoso, não aceitou aquilo, e então Deus manda com que venha a segunda praga, que eram as rãs. Então Deus mandou novamente que Moisés fosse falar com o povo, com o rei, o faraó. E então Moisés entrega a mensagem: se tu não libertar o povo, eu infestarei todo o Egito de rãs. O faraó não ouviu mais uma vez. Então em Êxodo 8:5 vai dizer: o Senhor Deus disse a Moisés: diga a Arão que estenda o bastão sobre os rios, os canais e poços, e façam com que as rãs saiam das águas e cubram a terra do Egito. Aí Arão estendeu as mãos sobre as águas do Egito, e as rãs saíram das águas e cobriram todo o país. Mais uma vez, como falei, quem vive o milagre, quem é usado para que faça realizado o milagre, foi Arão. Moisés estava fazendo a parte dele, Moisés já estava mudando. Moisés nem falava no início, agora Moisés já está falando. Irmãos, quantas vezes na nossa caminhada, quando a gente entra, a gente é que nem Moisés, a gente precisa de alguém intervindo, alguém nos incentivando. A gente tem vergonha de falar, então a gente deixa que outro fale em nosso lugar. Mas o propósito, a mensagem que Deus tem é comigo, contigo, e às vezes a gente omite isso. E quando a gente faz isso, a gente vai permitindo que outros vivam o nosso milagre. Arão estava vivendo o milagre que, se Moisés não tivesse murmurado e ter dito, eu vou, ele estaria realizando isso. Mas para que fosse cumprido a obra, o propósito, Deus levantou Arão. E Arão que foi realizando esses milagres. Só que aí que está o ponto. Quando a gente está com Deus, existe transformação, e a gente vai ver ao longo dessa mensagem a transformação incrível que Deus foi fazendo na vida de Moisés. Então o faraó mais uma vez se recusou por conta dos rios, das rãs, tá? E então Deus lança a terceira praga do Egito, que são os piolhos, que se encontra em Êxodo 8, capítulo número 8, versículo número 16. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão que bata na terra com um bastão, para que em todo o Egito o pó vire piolho. E Arão bateu na terra com um bastão, e todo o pó do Egito virou piolho, que cobriam as pessoas e os animais. Mais uma vez, quem realizou o milagre foi Arão. Moisés, ele já estava entregando a mensagem de Deus, mas quem estava vivendo os milagres ainda era Arão. Amém?
Então o faraó não atendeu ao pedido, se recusou mais uma vez. E nós passamos então para a próxima praga do Egito, onde diz que eram as moscas. Então o Senhor diz novamente a Moisés: Moisés, vá lá falar com o faraó e diga que se ele não libertar meu povo, eu infestarei todo o Egito com moscas. Mais uma vez o faraó não ouviu. Mas olha só, eu acho muito interessante que no capítulo 8, versículo 21, tem uma mensagem bacana de Deus. Versículo 21. Se você não deixar, eu mandarei moscas para castigar vocês, os seus funcionários e seu povo. As casas dos egípcios ficarão cheias de mosca e o chão ficará coberto. Mas naquele dia separarei a região de Gósen, onde mora o meu povo, para que ali não haja moscas. Assim você ficará sabendo que o Senhor, eu estou aqui nesse país. Então neste momento as pragas começam a recair sobre os egípcios e Deus começa a separar o povo deles, o nosso povo, os israelitas, né? E então nós vamos ver que na terra de Gósen, onde habitava o povo de Israel, não há moscas, as pragas não começam mais a afetar os israelitas. E então o faraó começa a ficar nervoso, preocupado com isso e começa a tentar barganhar com Moisés. Só que nós vamos ver em Êxodo 8, 26 que Moisés passa a ter uma atitude diferente. Espera aí, Moisés ele sai lá do início sem falar nada, com medo de falar. E já na quarta praga do Egito, Moisés ele já se impõe, porque ele já conhece o Deus dele. Ele já se impõe, ele já sabe aquilo que Deus quer com a vida dele. Então ele se põe e diz: não, isso não dará certo, não vamos barganhar. Eu quero libertar todo o povo. Então o faraó se recusa. E então Moisés sai e Deus diz a Moisés: vamos mandar a quinta praga. Então Moisés retorna, fala com o faraó e diz: faraó, se tu não libertar o meu povo, será lançada a quinta praga do Egito. Então vai dizer aqui que a quinta praga do Egito é a morte dos animais. Então o faraó não ouve mais uma vez. Deus manda Moisés ir falar para o faraó que se ele não libertasse os israelitas, ele iria mandar matar todos os animais. Mais uma vez o faraó não ouve e então Deus faz se cumprir. Já na sexta praga, né, nós vemos que como o faraó se recusou, Deus manda a sexta praga. Então na sexta praga existem os tumores, que vai acontecer da seguinte forma, no capítulo 9 do versículo 8. Então o Senhor Deus diz a Moisés e Arão: peguem punhados de cinza de um forno e que Moisés jogue essa cinza para o ar diante do rei do Egito. Ela se espalhará como um pó fino sobre toda a terra do Egito, e em todos os lugares a cinza produzirá tumores que se abrirão em úlceras nas pessoas e nos animais. Bom, olha só, Moisés ele passa a participar dos milagres. Oh, que benção! Olha só, eu já vejo a transformação aqui de Moisés. Ele começou com medo de falar. Na quarta praga ele já estava se impondo perante o faraó. Ei, não é assim não. Deus quer que se cumpra dessa maneira e nós vamos cumprir dessa maneira. Ele já se impõe, ele já tem experiências com Deus. E então ele passa a viver milagres com Deus, porém ainda ajudado por seu irmão Arão. Então, mais uma vez, o faraó se recusa, acontece a praga, eles pedem pedindo para Moisés e Arão orarem, a praga é retirada e o faraó mais uma vez se recusa. Então vem a sétima praga do Egito, que são as chuvas de pedras. Deus manda Moisés: Moisés, vai lá e fala com o faraó. Diz que se ele não libertar o meu povo, eu farei chover pedras. Então o faraó mais uma vez não ouve Moisés. E vai dizer lá no versículo 22 do capítulo 9,
Que então o Senhor Deus disse a Moisés: levanta a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito. Cairá sobre os povos, sobre os animais e sobre todas as plantas do campo. Moisés levantou o bastão para o céu, e o Senhor mandou trovões, chuvas de pedra e raios sobre o país. Amém. Olha só, Moisés já passa a partir da 7ª praga a viver os milagres de Deus. Ele antes só falava. Depois ele começou a participar com a ajuda de Arão, mas já na 7ª praga do Egito ele já tem maturidade suficiente para viver aquele milagre. Quantas vezes em nossas vidas a gente começa a caminhada com medo do propósito que Deus nos deu? Quantas vezes na nossa vida nós nos questionamos? Então a gente vai caminhando aos pouquinhos, no início a gente nem fala. Daqui a pouco a gente está falando, tá dando passo pro irmão, a gente daqui a pouco tá pregando um pouquinho, fala um versículo, daqui a pouco a gente já tá pregando e se impondo, tá repreendendo, tá decretando vitória sobre a nossa vida. Mas então, sai desse patamar e passa a viver milagres com auxílio de alguém. Ah, pastor, me ajuda a orar. Ah, pastor, dá vitória, me ajuda, eu tô com esse problema, pastor, ora junto contigo e tu recebe. Tu recebe os milagres de Deus, só que chega um momento que tu passa a viver os milagres sozinho. Deus faz com que te dê capacidade para que tu viva aquele milagre sozinho, como ele fez com Moisés. Moisés teve uma maturidade espiritual dentro dessa jornada. Então vai dizer mais à frente que na 8ª praga do Egito, que são os gafanhotos, Deus diz a Moisés. Moisés e Arão foram, no versículo 3 do capítulo 10. Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e lhe disseram: ó Senhor, o Deus dos hebreus, diz isso: até quando vai continuar não querendo se humilhar diante de mim? Deixe que o meu povo saia do país a fim de me adorar. Senão amanhã eu vou trazer gafanhotos para o país. O chão não poderá mais ser visto, pois ele cobrirá a terra do Egito. Eles comerão tudo que a chuva de pedra não destruiu, e até as árvores que sobraram. Eles encherão as suas casas, as casas dos seus funcionários e todo o seu povo. E essa desgraça será pior que tudo o que vocês viram no seu país, que os seus pais e seus antepassados já viram. Moisés disse isso e saiu do palácio. Quando eu vejo essa atitude, eu vejo Moisés totalmente diferente lá do início. Moisés nem falava: aí, Arão, entrega lá, faz tal coisa, Arão, eu não tô pronto ainda. E aqui ele já tá: ei, faraó, até quando tu vai recusar? Tu não tá vendo que já foi lançado 7 pragas? O que mais tu precisa para libertar o meu povo? Então ele sai brabo porque o faraó não ouve ainda. Ele sai imposto: ei, essa é a verdade, é isso que é necessário ser feito, tu não tá me ouvindo? Então nós vemos um Moisés totalmente transformado, um novo Moisés. Então o faraó se recusa e mais uma vez Deus lança então uma nova praga, que é a 9ª praga, a escuridão, que se encontra no versículo número 21 do capítulo 10. Então o Senhor Deus disse a Moisés: levanta a mão para o céu, a fim que todo o Egito haja escuridão tão grossa que possa até ser tocada. Moisés então levantou a mão para o céu, e durante 3 dias uma grande escuridão cobriu todo o Egito. Oh, olha Moisés fazendo os milagres. Moisés sozinho, ele e Deus, sabe? A gente vê um Moisés totalmente diferente já a partir da 7ª praga. Então o faraó se recusa mais uma vez e vai dizer que então é lançada a 10ª praga. A 10ª praga é a morte dos primogênitos. Então Deus manda Moisés se deslocar até o rei e falar com o rei: ei rei, se tu não libertar o meu povo, será morto todo o primogênito egípcio. Mas ele não ia tocar nos israelitas. Então o rei não ouve e isso ocorre. Todos os primogênitos dos egípcios são mortos. Só que Deus, ele me tocou não para te falar sobre as pragas. Claro que foram citadas. Mas Deus manda
tu prestar atenção no progresso que houve na vida de Moisés. Moisés, para ele chegar no propósito, que então era conduzir o povo do Egito o povo de Israel durante a caminhada no deserto, ele precisou ter um amadurecimento espiritual. Ele precisou passar por fases, ele precisou passar por um tempo. Eu imagino quando ele pensa, agora eu estou pronto para tirar esse povo. Deus vai mandar eu tirar o povo e eu vou levar, porque eu confio no meu Deus. Então, por ele ter visto a grandeza de Deus, realizando todos esses milagres, ele tinha experiência com Deus, ele tinha certeza que Deus cumpria aquilo que ele falava. Ele passou a ser um líder mais preparado. O povo de Israel começa a murmurar durante a caminhada, mas tu não vê Moisés murmurar. Por quê? Ele tinha experiências com Deus, ele ouvia Deus, ele tinha visto que tudo que Deus tinha feito. Ele tinha visto que lá no início ele não era nada, ele não era ninguém, ele mal sabia falar e ele terminou sendo um líder, ele progrediu na vida dele. E aí ele faz o sobrenatural, ele conduz, Deus usa Moisés para conduzir o povo para que chegue na terra prometida. Deus faz com que Moisés cumpra o propósito que ele colocou na vida dele. É tremendo isso, irmão. Porque quando eu li e Deus me deu essa mensagem, eu parei e pensei, como isso se encaixa na minha vida? Quando eu entrei na caminhada cristã, eu nem falava. De um tempo depois eu tinha versículos gravados na minha cabeça que me guiavam. Um tempo depois eu ligava, pastor, eu preciso que tu ore por mim, tem dado situações erradas. E eu passei a viver milagres na minha vida. Mas houve um tempo que eu passei a viver milagres decretando, porque eu sei que o meu Deus ele vai cumprir os propósitos dele na minha vida. E tudo que a gente coloca em oração, Deus cumpre. Então, irmão, se Deus tem um propósito na tua vida, Ele vai fazer uma transformação. Mas isso exige tempo, exige que tu entenda a grandeza dele e tu te dedique também lendo a palavra, buscando. Porque para ti progredir é necessário também o teu esforço. Moisés teve que se deslocar, ele teve que se dispor a fazer aquilo. Então faz. Amém? Sabe, Deus ele é tremendo, porque nada vai impedir o propósito dele cumprir o propósito na tua vida, só tu. Moisés barrou durante um tempo os milagres na vida dele. Ele poderia, eu creio, ele poderia desde o início ter vivido os milagres. Eu creio que desde o início ele já poderia ter começado a falar com o povo, com Israel, o rei, né, o faraó. Mas ele questionou, ele murmurou. Não questione os propósitos que Deus tem colocado na tua vida. Só diz, Pai, eu aceito. E se tu me deu esse propósito, tu vai me capacitar. E tu começa a buscar, começa a se preparar. Tu quer viver algo novo com Deus? Busca mais, ora mais, medita na palavra, que tu vai viver milagres na tua vida. E eu lia isso e é a minha vida, sabe? Deus, no tempo certo, ele tem cumprido tudo aquilo que estava no meu coração, que ele colocou. Mas foi necessário eu me dispor, foi necessário eu ter experiências com Deus, foi necessário eu me sentir só muitas vezes para lembrar hoje que eu nunca tô só. Toda vez que eu estava ali achando que eu estava sozinho, tinha alguém me cuidando. E Deus ele é perfeito porque ele nos ama e ele desenha o nosso caminho quando a gente diz, Pai, conduz. E ele conduz, ele faz com que a gente passe de etapa a etapa até que a gente se torne prontos para cumprir aquele propósito. Então, se tu está no meio da caminhada, não olha para trás, não esmurece, mas lembra da onde tu saiu e aonde tu está hoje. Talvez tu ainda não esteja no propósito de Deus, mas se tu olhar para trás, tu já está muito longe. Imagina Moisés, ele nem falava, ele estava se impondo já.
eu já olharia assim, caraca, Deus, eu nem falava, e agora eu tô discutindo aqui com o rei do Egito, que loucura! Mas Deus, ele é perfeito, e ele vai cumprir os propósitos na tua e na minha vida, amém? Essa era a mensagem de Deus. Eu peço desculpas que aí no meio o meu celular mais uma vez parou de gravar, então tem um corte aí, deve ter ficado estranho. Até perco a entonação. É o diabo atrapalhando que seja pregada a mensagem. Mas Deus, ele cumpre tudo aquilo que deve ser necessário. O que foi entregue era porque tu necessitava ouvir. Então, Deus é perfeito, ele vai conduzir as nossas vidas. Vamos orar junto para finalizar essa palavra? Eu te agradeço por ter ficado até o final. Eu sei que Deus tem um propósito comigo, contigo, com certeza. Se tu curtiu, se tu gostou da mensagem, curta, compartilhe e comenta. Amém? Deus Todo-Poderoso, te agradecemos pela tua mensagem, Pai. Pai, eu te agradeço porque não fui eu falando, mas foi tu, o teu Santo Espírito, guiando. Pai, que tu não permita mais que nada impeça a gravação, Pai. Que ela não pare na metade e seja necessário regravar. Senhor, eu te peço que tu entre na vida de cada um que está assistindo. Pai, que essa mensagem edifique o coração de cada um. Senhor, que ela venha nos trazer transformação, como houve na vida de Moisés. Pai, que tu derrame chuva de bênçãos na casa de cada um. Que a tua graça, a tua paz, a tua misericórdia, a tua soberania esteja sobre todas as nossas vidas. Que a tua graça seja tão grande das nossas vidas que ela transborde e toque até os ímpios. Que tu libere cura nessa noite sobre a casa de cada um, Senhor. E que teus anjos estejam acampados ao nosso derredor. E que façamos a diferença por onde a gente passar, pois não estamos mais só, e sim estamos diante da tua presença. Em nome de Jesus Cristo, que a paz do Senhor esteja com todos nós. Amém. Até mais, pessoal. Na paz do Senhor, graça e paz. Shalom, shalom.